Não está sendo muito alardeado, comentado, mas se a gente parar para prestar atenção, meus amigos, o Trump, o governo, Marco Rubio, todas essas personalidades, eles estão cercando o Lula e ele sabe muito bem disso. Nós somos sabedores da proximidade dele com o Nicolás Maduro. Isso é óbvio. E veja o que está acontecendo. Eles estão resolvendo a questão da Venezuela primeiro, para eliminar esse foco, cartel dos sóis aí, que eles falam de Los Soles e tal. Agora tem essa questão muito sendo especulado, colocado, sobre classificar ou não, né, essas organizações que tem aqui no Brasil como terroristas também. E ele vai fazer isso. Não fez até o presente momento, até agora, não fez isso, porque para não dar aquele alarde inicial de tudo que eles estão aí fazendo nessa conjuntura lá na Venezuela, toda aquela operação. Até porque também para a opinião pública, eles sabem muito bem como vai ser aqui no Brasil, qual o modus operandi desses perversos usam para poder tentar colocar o povo contra ações desse tipo que precisam e são necessárias. Eles sabem muito bem. O Lula está desesperado, ele sabe que ele está sendo cercado pelos Estados Unidos. Por isso que a gente vê a reação de todos esses personagens quando, né, o Trump toca nesse assunto. Eu vou mostrar aqui para vocês. O secretário número 2, né, o Christopher Landau, acaba de se posicionar a respeito daquela chantagem que a gente viu com o presidente Bolsonaro, que eles estavam colocando, que Bolsonaro vai para Papuda se o Trump agir, se o Trump soltar mais uma sanção aí contra autoridades brasileiras, o Bolsonaro vai para Papuda. Eles responderam. E falo para vocês, gente, os Estados Unidos não negociam assim. Esses caras sabem muito bem aonde eles estão se metendo, porque a covardia é tanto, vou mostrando aqui para vocês, já vai compartilhando esse vídeo, que Ricardo Lewandowski, no alto aí, né, da sua caneta, que de poderosa não tem absolutamente nada, ontem ele caiu na besteira de falar que aquela barbaridade que aconteceu com o delegado que infelizmente faleceu aqui em São Paulo, que foi culpa de Bolsonaro. O Bolsonaro é culpado também pelaquela tragédia que aconteceu com o delegado Ferraz aqui em solo brasileiro. O Derrite sabe muito bem como que está a situação aqui no Brasil. Imediatamente, o que ele fez, meus amigos? Não permitiu que a Polícia Federal entrasse aí para investigar esse caso, tá? Vou mostrar aqui para vocês, olha só. Aqui é a fala do, estava ajeitando aqui, do Ricardo Lewandowski, que atribuiu. O cidadão, olha, definir a palavra aqui é tão incondizente, era outra palavra que eu queria colocar, mas vamos por essa, que quando aqueles fugitivos lá escaparam da prisão de segurança máxima em Mossoró, no Rio Grande do Norte, ele culpou o carnaval. Agora ele culpa o Bolsonaro. Vamos lembrar que esse personagem, por diversas vezes, tirou Lula de situações enrascadas na justiça quando ele era ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso aconteceu com os caças Gripen, que está sendo investigado lá nos Estados Unidos. O próprio Estados Unidos liberou o visto dele, a gente não sabe o que pode acontecer semana que vem, vamos aguardar. Isso aqui era quando ele colocou a culpa no carnaval. Em primeiro lugar, a fuga ocorreu numa terça-feira de carnaval, né? Na passagem da terça-feira para a quarta-feira de cinzas, né? Onde, eventualmente, as pessoas estavam mais relaxadas, como costuma ocorrer neste momento. Peraí. O sistema penitenciário fica relaxado no carnaval? Eles relaxam? E por isso que ele está atribuindo aí a culpa da fuga daqueles dois personagens aí ao sistema penitenciário relaxado, que é o governo federal que toma conta. Aí vocês observam que o Derrite já percebeu. O Derrite é um monstro, meus amigos, de competência. Recusa a ajuda da Polícia Federal,
diz que a execução de ex-delegados será investigada pelo governo de São Paulo. Não tem nada de Polícia Federal. Tá tendo vazamento um atrás do outro. A operação lá do INSS, um dia antes da operação acontecer na casa do tal do careca lá do INSS, ele escondeu os carros mais valiosos em um shopping. Ferrari, Mercedes, todos esses carros extremamente luxuosos e caríssimos. O Derrite não. Quem vai investigar somos nós. Percebam, meus amigos, que a gente vem falando aqui. Rubio prepara surpresinha nada agradável a Lula. O brasileiro estará nos Estados Unidos nessa semana, justamente entre os dias em que o secretário de Estado vai anunciar medidas mais gravosas contra Alexandre de Moraes, já sancionado pelos Estados Unidos. O secretário deverá aplicar novas punições a Xandão durante a passagem do petista em Nova York na cara do sujeito. Estou falando aqui em vários vídeos. O brasileiro deverá ser notificado de medidas mais gravosas contra seu aliado no STF em pleno solo americano. Os generais, olha o que está acontecendo na Venezuela. Primeiro eles precisam resolver lá, cercar, depois eles vão vir para cá. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Os americanos não estão... Olha aqui, eu vou colocar aqui narrando, ó. Eles estão atacando por dentro, atacando onde mais dói, o dinheiro dos generais venezuelanos. Deixa eu te explicar como... Funciona assim, para vocês entenderem. Os generais venezuelanos, né, eles não têm ideologia por Maduro. O negócio deles é dinheiro. É dinheiro. E aonde vem o dinheiro que banca a vida luxuosa desses elementos? O tráfico. Tráfico e tráfico pesado. Por que o Trump decidiu fazer essa operação na Venezuela? Para cortar a principal fonte de força de Maduro, que são os generais. Reparem que imediatamente ele soltou que a captura do Maduro ele tinha aumentado para, acho que foi para 50 ou 100 milhões de dólares, né? A captura de Maduro, ele colocou o preço também nos generais, um é 25, olha lá, um é 15 milhões de dólares, que é esse aqui, né, um dos principais, outro ali é 25 milhões de dólares, outro general, tal. Em seguida ele começou a operação. Entende o que ele fez? Ó, X no Maduro, X nos principais generais de milhões de dólares, entregue que você terá o dinheiro. A partir do momento ele lançou a operação, que ele cercou totalmente a costa venezuelana, qualquer navio que sai de lá, né, tem que passar por isso aí, e não está passando, é explodido de imediato. Os caras tentaram, aí a gente viu esses dias agora, transportar essas porcarias, não conseguiram. Ele está minando totalmente o poder de reação da Venezuela, certo? E aí o que acontece nessa situação? Ele sabe que mais cedo ou mais tarde os próprios generais vão acabar entregando Maduro. Ele resolve a situação lá. E aí aqui, ó, Trump pode declarar PCC organização terrorista porque o governo Lula se preocupa com isso. Além das eventuais medidas que os Estados Unidos podem adotar no Brasil após a condenação do presidente Bolsonaro, uma possibilidade é o governo americano classificar facções como terroristas. Essa possibilidade foi citada pela consultoria Euroasia Group em lista de sanções potenciais elaboradas pelo julgamento no STF. Em seu relatório, ela lembra que a Casa Branca impôs a tarifa, tal, Lei Global Magnitsky. O presidente dos Estados Unidos já deixou claro que considera o julgamento de Bolsonaro uma caça às bruxas. O secretário Marco Rubio também já anuncia que as sanções serão anunciadas agora, na visita de Lula. Em entrevista à BBC, diretor executivo para as Américas do grupo Eurásia, diz que a classificação do PCC e Comando Vermelho como organização terrorista não parece uma decisão iminente, mas vai acontecer nos próximos meses. Olha, casa com terminar a operação na Venezuela e vir para cá. O desafio, eles estão geral, né? Eles já dominaram muitos países. O Paraguai já declarou que vai estar junto, a Argentina, possivelmente o Equador entra também, né? E mais alguns países aqui na América do Sul. O desafio de quando você denomina essas organizações como listas
é que tem que identificar quais grupos estão ajudando essas organizações. E dado o tamanho da sofisticação da entrada desses grupos no setor privado, não é fácil. Se entendermos o horizonte dos próximos 6 a 8 meses, acho que a possibilidade aumenta. Tido como a maior organização criminosa do país, o PCC é suspeito de estar tudo aqui, né? Do delegado, tal, eles listam aqui. Aí entra a seguinte questão. Hugo Carvajal. Quem que vocês acham que está municiando o presidente dos Estados Unidos com todas as informações? Com tudo. É ele. Repare que foi, coincidentemente, meses atrás o Carvajal se declarou culpado de tudo. Culpado. Com certeza lá nos bastidores eles devem ter feito alguma delação, tal, falou assim, me ajuda aqui que você vai poder ver teus parentes, você vai poder ter um pouco mais de liberdade do que se você não colaborar. Depois do depoimento do Carvajal, que ele se declara culpado, o presidente dos Estados Unidos começa a operação classificando o cartel lá da Venezuela como terrorista. Após isso, ele cerca a costa, né, venezuelana. Terminado aqui, com essas operações que nós estamos vendo ali, vai ser um outro momento que ele vai vir para cá. Tudo ali, eles não querem mais ditaduras aqui na América do Sul. E o Trump sabe que o Brasil já é uma ditadura, já está numa ditadura. Podemos dizer que é uma criança de 6 anos de ditadura. A Venezuela já é um homem adulto aí de 30 anos, vamos por aí. Não, mas o Brasil está numa ditadura de uma criança de 6 anos. E está crescendo rapidamente. Está crescendo como nunca. E ele precisa acabar com isso. Porque as barbaridades que eles fazem de negociar aqui com esses grupos, chega lá nos Estados Unidos da América. E aí, para vocês entenderem, achando que eles iam conseguir resolver a parada, ameaçando os Estados Unidos. O secretário de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou que deve haver anúncios tal. Há informação da Folha que o Trump vai levar Bolsonaro a papuda se aumentar sanções ao Brasil, dizem ministros do STF, que reagiram com indignação à ameaça dos Estados Unidos de aumentar sanções ao Brasil. Eles deram esse recado aí no começo da semana. Olha, Trump, se você vir para cá e escolher a Mônica Bergamo para fazer isso, se você fizer isso, nós vamos colocar ele na papuda. Ou seja, o Bolsonaro é um refém. Não tem crimes, prenderam ele justamente para poder ditaturizar aqui o Brasil. Lá na Venezuela, foi o mesmo. Eles estão usando a mesma coisa que foi feito na Venezuela, eles estão usando aqui. O secretário Christopher Landau respondeu: se este relatório for preciso, apenas confirma que todo o processo judicial em curso no Brasil é uma farsa política. Aqueles que alegam estar seguindo o Estado de Direito não podem aumentar a pena de um réu criminal à luz da resposta de terceiros à sua decisão. Como o governo, o Trump e o secretário Rubio enfatizaram, os Estados Unidos responderão adequadamente a essa caça às bruxas política e não serão dissuadidos por ameaças judiciais. Ou seja, pode ameaçar à vontade. Nós não estamos nem aí. A resposta virá. Nós não negociamos com ameaça de chantagens e tudo mais. Aqui, ó. A Folha já publicou. Número 2 da diplomacia, Trump diz que Estados Unidos reagirão mesmo com chance de Bolsonaro ir à papuda. O Bolsonaro não pode ir à papuda porque ele é militar. Não existe uma prisão de militar com presos comuns. Se bem que Moraes fez isso, né? O Daniel Silveira, ele é militar. Olha quanto tempo a gente já vem dobrando, eles vêm dobrando a aposta. Basicamente o que eu antecipei, vocês estão perdendo o tempo. Paulo Figueiredo respondeu. Mostrou aqui. Aqui outros influenciadores que moram nos Estados Unidos. Se Trump fizer algo, o Bolsonaro vai para a papuda. Olha quem leu a reportagem. Eles estão ligados em tudo que está acontecendo aqui no nosso país. O Bolsonaro não é um preso comum, é um preso político, um refém desses personagens.
A coisa escalou nesse nível. A coisa chegou nesse patamar. É lógico, a gente é muito ansioso. Eu entendo todo mundo, né, que quando a gente comenta aqui, não, tem que ser agora. Gente, essas pessoas sabem lidar com essas situações muito melhor do que nós. Poderia falar que não vai acontecer amanhã, vai acontecer depois, a gente não sabe. Só do fato, olha, prestem atenção, só do fato deles esperarem e liberarem o Lula para ir na ONU, que eles não iam liberar, tá? Eu acredito que eles não iam liberar, liberou até a Janja. Até a Janja. A gente não sabe o que pode acontecer lá. A Janja ofendeu o Elon Musk, falou um monte de barbaridade lá no ano passado e tal. Ninguém sabe se ela tem algum processo lá, se o Elon Musk se sentiu ofendido, se ele entrou em processo, como que estão as coisas. Olha, a semana que vem vai ser uma espécie de Felipe Neto para eles, hein? Porque o Felipe Neto estava lá nos Estados Unidos, ele apagou todos os conteúdos dele de uma das principais plataformas dele de rede social, que é o X, apagou tudo, zerado, não tem nada lá, e foi para os Estados Unidos. Dizem que ele tem um passaporte de Portugal, passaporte europeu. Ele foi. Mas quando ele voltar, ninguém sabe se ele volta novamente para os Estados Unidos, tá? Ninguém sabe se ele volta. Nós estamos acompanhando imagens dele lá, totalmente tenso. Ele tá tenso, não tá com cara de que tá se divertindo, ele tá tenso. Ele deve estar lá, mas olhando para todos os lados aqui, assim, ó. Olhando para todos os lados, vendo o que pode acontecer. Ele não está numa posição cômoda nos Estados Unidos, eu posso garantir para vocês. A namorada dele pode estar se divertindo, mas ele tá tenso, com medo, ainda mais cagão o jeito que ele é. Dessa geração aí, né, totalmente Nutella. Cagão pra dedéu. Agora, a semana que vem a gente vai observar. Muitos desses personagens que lá estão indo também vão ficar na mesma situação que se encontra Felipe Neto. Isso é um fato. Compartilha muito esse vídeo no WhatsApp, no Telegram, no Facebook. Solta o dedinho aí no like. Ajuda demais a compartilhar aqui dentro da plataforma, a engajar aqui o seu joinha de graça e vem fazer parte da nossa família. Estou de volta daqui a pouco com mais notícias e informações aqui no canal Pai e Filhos.